É como eu estou dizendo aqui, nosso programa está nesse cenário, mas a gente não vai deixar de estar falando, de estar trazendo informação, de estar orientando sobre o coronavírus. A gente tem outras informações, outras reportagens, tem a nossa parceria comercial, mas a gente tem esse compromisso de estar também falando sobre o coronavírus com entrevistas e com participação de outros colegas repórteres e apresentadores também. Então nós vamos estar nesse cenário, mas não vamos deixar de estar falando sobre o coronavírus, além de outras informações também. Por exemplo, aqui, ó, a Secretaria de Saúde aqui de Cascavel emitiu nota hoje em que confirma que já foi pedido uma providência para o Ministério Público sobre aquela mulher de 43 anos que testou positivo para o novo coronavírus aqui no município e continuou realizando atividades do dia a dia, descumprindo inclusive a orientação da quarentena. Se a conduta enquadrar em alguma tipificação penal pelo Ministério Público, o caso pode ser encaminhado para a Polícia Civil tomar as medidas necessárias. Ainda nessa questão de descumprimento, a gente hoje pela manhã teve notícia de que uma pessoa lá em Formosa do Oeste, por também descumprir a ordem de quarentena, a pessoa foi presa lá em Formosa do Oeste e, no entanto, já foi liberada porque se comprometeu a cumprir a quarentena depois de assinar um termo. O doutor Luciano Catarinhuc falou sobre os decretos que têm amparo legal em situações como essa de pandemia que nós estamos vivendo. Então vamos acompanhar, preste atenção e trata de obedecer. Bom, amigos do Tempo Quente, nesse momento que nós estamos passando aí de tantas incertezas e do que pode acontecer, o poder público tem tomado algumas medidas de controles sanitários imprescindíveis e importantíssimos para conter o avanço do Covid-19, esse vírus, coronavírus, que tem infectado e que tem mostrado vários exemplos da sua letalidade, quando não controlado, em países como a Itália, como a Espanha, agora está invadindo os Estados Unidos. Bom, aí em Cascavel e toda a região, alguns municípios têm tomado algumas medidas de controle às vezes radicais, por exemplo, não somente a quarentena, como incentivado o isolamento social, mas decretando, por exemplo, o toque de recolher. E aí as pessoas têm dito, mas por que eu vou me recolher? Eu não vou fazer isso. Bom, o que eu quero advertir é que existem sanções legais, criminais, em relação ao descumprimento dessa situação. Até porque o Código Penal prevê no artigo 268 que quando você infringe determinação do poder público, que é determinada exatamente para controlar essa questão da propagação, e é assim que diz o Código, a pena de 1 mês a 1 ano de detenção. É um processo criminal. Você vai responder ao processo criminal. Quando você pratica, aí diz o artigo 131, qualquer tipo de conduta, e que essa conduta, esse ato, acabe contaminando outras pessoas, principalmente se você souber que está contaminado, quer dizer, você age de forma dolosa, a pena aumenta de reclusão de 1 a 4 anos. Então algumas pessoas não estão levando a sério. É para ficar em casa? É para ficar em casa. O seu comércio não está naqueles comércios essenciais, você não pode abrir, não pode expor a risco os seus funcionários, não pode expor a risco os seus clientes. Então você precisa cumprir as determinações. Não é um favor, não é uma prerrogativa, é um dever do cidadão cumprir o que é imposto pela autoridade pública. Nesse caso, as autoridades têm impostos algumas sanções em que você deve cumprir, principalmente a questão do isolamento, principalmente a questão de não estar na rua depois de tal hora, só se for extremamente essencial, se a sua profissão for extremamente essencial. Nós temos visto várias profissões, principalmente na área médica, de saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os atendentes dos hospitais, nós temos visto jornalistas nas ruas, nós temos visto também as pessoas da limpeza pública, as pessoas que trabalham com a questão de energia, água, gás, são imprescindíveis para que a cadeia possa continuar funcionando, principalmente os supermercados, que é a alimentação, as pessoas que fazem o transporte. Então essas pessoas têm justificativa para ficar na rua. Agora, se você for pego e realmente desrespeitar, além do crime de desobediência que comércios podem estar respondendo, crime por desobediência, sem contar as sanções administrativas que o poder público pode tomar, advertência, suspensão do alvará e até mesmo a cassação do alvará de funcionamento.
Bom, nesse momento nós precisamos ficar atentos, nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta somente ir para as janelas dos prédios, como a gente viu, fazer campanha, aplaudir as pessoas que estão se expondo a risco, profissionais da saúde, imprensa, limpeza pública e assim por diante. Nós precisamos ficar em casa, isso é a coisa mais eficaz a fazer. Então fica aí a dica, não infrinja nessa questão de crimes, né? Nós temos isso na região, municípios vizinhos, Foz, Formosa, algumas determinações de pessoas que têm descumprido as medidas de quarentena, por exemplo. Essas pessoas vão ser e podem ser enquadradas nesses crimes que eu acabei de falar. Artigo 133, artigo 268 do Código Penal e responder criminalmente. Lógico que cada caso será analisado, a autoridade pública poderá encaminhar para o Ministério Público, ele vai fazer uma análise da conduta da pessoa e se enquadrar ali, ele vai fazer com certeza a denúncia. Essa pessoa vai responder criminalmente pela sua conduta irresponsável. Nesse exato momento, nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos colaborar com a administração pública, com o poder público e evitar que essa curva de contágio chegue no ápice, como aconteceu na Espanha, como aconteceu e como acontece na Espanha, como aconteceu na Itália. Nós não estamos de férias. Eu estou em home office, estou em casa trabalhando. As pessoas que estão assistindo o seu programa, muitos estão em casa, estão fazendo a sua parte. Vamos fazer a nossa parte, nós vamos passar por isso. E cuidado para não praticar nenhum tipo de conduta que acabe gerando aí uma infração criminal também, tá bom? Boa sorte, fica a dica e um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Luciano Catarinhuc. É isso aí, né? É isso aí. Fique em casa, obedeça e logo, logo a gente passa por isso aí. Eu vou voltar a falar com vocês que ficam espalhando mensagens, esse bando de idiota que fica espalhando mensagens pelo WhatsApp ou pelo Facebook. A polícia agora já montou, inclusive, uma inteligência. A polícia já sabe como chegar à origem, né? Então o pessoal agora já está com uma equipe preparada para começar a identificar esses idiotas que ficam espalhando mensagens de pânico e contando um monte de mentira pelo WhatsApp e pelo Facebook. E eu já falei e vou repetir. Ontem umas biscates aí por Cascavel falando um monte de merda, a polícia já está identificando. Então, se vocês não têm o que fazer, vá cuidar de lavar uma roupa. Como diz o meu amigo Paulinho Micharia, vai rachar uma lenha, né? Então a polícia já está com a equipe preparada para identificar esses idiotas que ficam falando bobagem na rede social. Você só tem que acreditar no que você vê na emissora de rádio, na emissora de TV ou nos portais. Aqui, por exemplo, a TV Tarobá tem o Tarobá News sendo atualizado, a própria TV Tarobá buscando informação a todo momento. Facebook e WhatsApp é perda de tempo, porque tem um monte de desocupado que fica só fazendo bobagem e espalhando pânico na nossa gente. Vai passar, daqui a pouco nós vamos estar normalmente tranquilo com a nossa vida para frente aí. Se Deus